Hoje eu posso fazer uma pergunta para vocês. Qual o time que melhor joga futebol hoje no Brasil, pelo momento que está vivendo? Quem que é? Acho que é o Flamengo. Time que hoje temos que reconhecer, estão muito confiantes, estão jogando. E se você puxar de um ano, contando de um ano de hoje para trás, o que é que o Flamengo ganhou? Então, infelizmente, as coisas não acontecem como a gente quer. A gente luta, a gente tenta, a gente dá o nosso melhor. E passa por momentos ruins que a gente precisa ser maduro, precisa ter muita fé em Deus, muita disciplina para trabalhar ainda mais, procurar fazer com que as coisas boas voltem, porque o futebol, futebol é bom, mas a cobrança é muito grande. A gente tem que estar ciente disso, que a gente vive sendo posto à prova diariamente. Você joga bem hoje, faz gol, poxa, jogou bem demais, poxa, é um grande jogador, tal, merece seleção. Você joga mal, poxa, tá mal demais. Enfim, é a cobrança, entendeu? E nós temos que saber lidar com isso, não é fácil. E essa declaração do Hulk, o que gerou uma polêmica foi o começo dessa declaração, que ele cita o Flamengo, né? Ele fala do Flamengo, qual o time que joga o melhor futebol hoje no Brasil? O Flamengo. E eles passaram em branco no ano passado. O Hulk está sendo muito criticado por quê? Porque dizem que ele não esquece o Flamengo e que deveria focar na má atuação de ontem contra o Palmeiras. Eu acho que ele quis deixar claro ali que o Atlético Mineiro é um bom time, só que pode passar em branco, como aconteceu com o Flamengo no ano passado. Ele quis mostrar que o futebol muda, que agora o Flamengo tá por e que às cima. vezes, sim. Se o torcedor quer mostrar alguma indignação, tudo bem, ele teria que explicar a má atuação. Mas ele deixa claro que ele teve um bom momento e era a seleção, e que agora já tem a crítica. Que o Flamengo não, o Hulk fez uma análise aí bem normal, bem racional. Ele falou, o time que agora tá jogando bem, ano passado não conseguiu ganhar nenhum título, ele estava sendo cobrado. E nem precisa voltar no ano passado, voltar ali alguns meses. Estavam querendo bater em todo mundo, ninguém empresta, todo mundo, esses caras já não querem mais saber do Flamengo. E assim, o Atlético no ano passado era o campeão brasileiro da Copa do Brasil, para muitos o melhor time, e é isso. Se o Palmeiras daqui a pouco não ganhar esse ano, não ganhar no outro, já caras que hoje são exaltados vão ser cornetados. E poderia ser... Como é que é o nome do diretor jurídico do Flamengo? Danche, né? Danche de Andrade. Danche, é isso. Ele também não deixa passar, ele também não esquece de colocar um pouquinho de combustível o tempo inteiro. Nas conversas, o tempo todo, né? A uma hora ele publicou o seguinte: tem gente que fala de Flamengo quando perde, quando empata e quando ganha. Na verdade, além da inveja, é a vontade de deixar de ser pequeno que os leva a falar. Típico complexo de inferioridade. Ele também gosta de colocar uma lenha na fogueira, né? Só para fazer esse registro, que não é só um lado, quando a gente costuma dizer que é só um lado, que não, o outro lado também não esquece do outro lado. Pode ser um pouco mais ou menos intenso, mas é dos dois lados. Exatamente. Agora, o que eu entendo assim, que o Hulk falou, é uma coisa não só envolvendo o Flamengo, poderia falar do Fluminense, está jogando muito bem também, é do futebol, às vezes você joga bem e não ganha, ainda mais em mata-mata, ainda mais quando vai para os pênaltis, para as circunstâncias, eu acho que é nesse sentido. E para mim, de fato, o Flamengo está jogando, está num nível de novo, voltando a jogar muito bem, o Flamengo pode ganhar as três coisas, mesmo. O Flamengo tem bola, tem time, tem elenco, qualidade e quantidade para ganhar de novo a Libertadores, para ganhar de novo o Brasileiro e a Copa do Brasil. Porque não tem como o Cuca dizer que se tivessem 11 jogadores contra 11, seria mais fácil ele ganhar o jogo. É querer achar desculpinha, é querer achar algum argumento para provar a incompetência dele num jogo que ele teve um jogador a mais desde os 29 minutos do primeiro tempo. E a gente vai mostrar agora essa declaração do Cuca que parece coisa de maluco para a gente trazer esse debate. Ele dizendo que se tivesse 11 contra 11, seria mais fácil ele conquistar a vitória contra o Palmeiras. Coisa de maluco, mas a gente abre aspas pro Cuca. Você vê como é o futebol, né? Às vezes você tem um jogador a mais e ele passa a não ser a vantagem. Foi o que aconteceu hoje. Porque o adversário se fechou e fechou muito atrás. Então ele não tinha mais o controle do jogo, e sim a explorada de um contra-ataque ainda do Rony ou do Dudu. E nós não conseguimos penetrações para fazer o gol, né? Por característica do jogador. As trocas que a gente fez, tirando os velocistas para pôr gente que trabalha melhor a bola e ter a chegada, também não surtiram efeito, né? Então, a sensação que a gente sai
É ruim, é uma sensação que, de repente, se um jogo fica 11 contra 11, a nossa oportunidade era maior até de vencer do que o 11 contra 10. Porque o Palmeiras ia ter que sair para o jogo como estava acontecendo. E depois ele não saiu mais. São raríssimas as vezes que eles estiveram no campo de ataque, né? Era perigoso a bola parada, que eles têm uma batida boa e bons cabeceadores, mas tiveram uma ou duas oportunidades apenas. Mas fica a frustração, sem dúvida nenhuma. Fabi, imagina se um treinador teu te fala isso. Que loucura! Na verdade, o Palmeiras com 11 era mais fácil o Palmeiras ganhar do Atlético. Quando estava com 11, o Palmeiras estava mais próximo de fazer o gol do que o Atlético Mineiro. É isso. A batida do Scarpa mesmo, as bolas paradas do Scarpa, tudo. Né? Aí começa todo jogo, então. Um time com 9 e o outro com 11. É isso. Vamos falar isso pro Cuca. Cuca. Então começa a jogar com um jogador a menos. Nessa eu gosto do Cuca, mas nessa ele foi mal. Não tem como. Nessa ele foi péssimo, né, Bruno? O que ele falou, o adversário ficou com a menos e se fechou, ok, mas é isso, né? Meio que assim, o Palmeiras ele tinha algumas alternativas para o jogo. Em casa, provavelmente, seria um time mais agressivo dentro do normal. O Palmeiras ficou com uma alternativa só, que era se fechar e tentar jogar no contra-ataque. Ou seja, o Palmeiras perdeu. Se você pode imaginar, eles podem vir assim, eles podem vir de outro jeito. Não. Quando ficou 10, você sabia, não, eles só tem isso para fazer. Então, cabe ao nosso time contando tentar... com o Dudu, né? Sim, Dudu lá na frente, duas linhas de 4 e Dudu. Ele não tinha o que fazer. Então, meio que você enfrentou um adversário que passou a ter só uma chance, uma maneira... de poder se defender e aí o Atlético teve todo o tempo de conseguir, né? E eu já falei várias vezes, tem o jogo lá do Mineirão ainda, que estava 2-0, não dá, não tem... O Atlético, tudo foi dando certo, as circunstâncias. Saiu na frente lá, abriu 2 de vantagem, aí teve um expulso aqui, teve 2 expulsos, todas as circunstâncias a favor do Atlético. E não conseguiu. Então, não tem nada que justifique, não. Todas as coisas, assim, que às vezes a gente fala, o mata-mata às vezes tem alguns acasos. Os acasos foram todos dando certo pro Atlético. E o Atlético não conseguiu. E, o Cuca teve uma declaração aí também, depois do jogo, deixando claro que é obrigação agora essa briga aí pelo título brasileiro. Ele sabe da pressão que ele vai sofrer, que o elenco do Atlético vai sofrer, porque o Atlético já foi eliminado da Copa do Brasil pelo Flamengo. Agora, pelo Palmeiras da Libertadores, sobra apenas o Brasileirão. E a gente sempre diz isso, né? Que esses times que têm um orçamento muito alto, folha salarial gigante, geralmente a torcida cobra por um título de expressão. A última chance do Atlético para essa temporada é o Brasileiro. Vamos ver aí a declaração do Cuca sobre a obrigação de brigar pelo título do Brasileirão. Daqui até o fim do ano, o Galo só vai ter o Campeonato Brasileiro pela frente. E aí eu gostaria de saber de você. Hoje o time está fora do G6 da competição, é o 7º colocado, mas tem muito campeonato pela frente. Você acha que o Atlético consegue chegar no Campeonato Brasileiro? Sim, é obrigação, não é nem achismo. É obrigação chegar. Entre os primeiros é obrigação chegar. Olha aí, é o Cuca deixando claro que é obrigação chegar no Brasileirão. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube para falar sobre esse tema. O que vocês acharam do Cuca? É bem curto e grosso. Até porque não tem o que ele falar. Ele só tem isso para disputar agora. Mesmo, e com o nível de investimento de time, de elenco, da própria comissão técnica, do retorno dele, é 7º agora, né, o Galo? É 7º. 7º. É interessante para você ver como é um campeonato equilibrado, um dos campeonatos mais equilibrados dos últimos anos, na liga, entre as mais importantes, mais equilibrada do mundo, que é do brasileiro. O Galo, quando estava vencendo o Corinthians na última rodada do turno, se mantivesse aquele resultado, ele seria vice-líder. Olha que ele caiu, embora não seja assim tão absurdo. Mas com o nível de qualidade, quantidade de opções inclusivas que chegaram nesse mercado, o Galo ainda pode sonhar, se não com o título brasileiro, de estar disputando. E não é só sonhar. Curitiba e Galo é o próximo jogo, 11 da manhã, domingo, lá no Paraná. E a viagem é mais cedo, desgastante. O anímico, principalmente para esse jogo, não é fácil, né? E o adversário ser batido ainda no Brasil, campeão do Brasil, da Supercopa, da Copa do Brasil e tal. Eu acho que dá para chegar, para brigar, mas está devendo, né? Claro que tá devendo. O título não vai dar, 13 pontos já foi. E claro que isso é muito pouco pro Olha Galo. aí, Bruno, já tá cravando que não dá, então? Não, título não. Acho que o objetivo é chegar na Libertadores, isso eu acho que ele vai conseguir.
né? Pode até demorar um pouquinho, até pela pancada que tomou, mas tem bastante tempo. Então acho que a missão é classificar para a fase de grupos da Libertadores. Acho que eu colocaria isso aí como meta, o título, até porque o líder é um time que perde muito pouco. O Palmeiras perdeu 2 jogos no campeonato até agora, né? Então o Galo precisaria, como o Vamp falou aqui, de pelo menos 5 jogos para chegar, né? 5 tropeços do Palmeiras e ele fazendo 5 vezes. E ainda tem outros times entre o Palmeiras e o Atlético. Então, o título já é chegar na Libertadores. E acho que isso pode pegar entre os 4 ali. Isso aí eu acho que é bem possível e deve ser esse o objetivo. O que é pouco, né? O atual campeão brasileiro da Copa do Brasil, em agosto, já não ter condição de lutar pelos grandes títulos. Para time grandão, o fracasso não será se ficar entre os 4. Na minha opinião. Então só tem 3 vagas. Uma vaga é do Palmeiras. Pronto. Tem mais 3 vagas. Eu diria que uma é do Flamengo também, viu? Pronto. Se fica, o clube que ficar no G4, tudo bem, é bom ganhar. É óbvio que tem que fazer festa. Mas não é um fracasso ficar entre os 4. Eu acho isso. Mas você está falando porque antigamente, ou recuando um pouco no tempo, 4 é que iam diretamente para a Libertadores. Agora ampliou um pouquinho essa conversa aí. Mas para mostrar que não foi uma campanha decepcionante, ficar entre os 4 não é nenhuma tragédia. Eu quero só de novo lembrar que o Corinthians ficou em 4º lugar no campeonato passado, sob o comando do professor Silvinho. É isso, né? Então, só isso. Então, tem 3 vagas aí para entrar nesse pacote. O Palmeiras já está, restam 3. Eu fico me martelando com um monte de coisa. Grande culpado. Cuca. O Atlético da situação, eu botaria a conta no Cuca. Olha só, boto a culpa nele pela competência que ele tem. Entendi. Pela competência que ele tem. Se ele começa o trabalho desde o começo, é o atual campeão brasileiro, atual campeão da Copa do Brasil, saiu de férias e volta. Agora aí eu já não sei. Eu tô falando. Você está vendo de fora? Eu tô vendo a parte de futebol, não sei. A parte. Deixa eu te interromper rapidinho, porque a gente está voltando para a Rádio Jovem Pan. Pronto. Estamos de volta. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Olha aí, o Vamp usou a minha máscara do Abel Ferreira para anotar número de pagamento dele. Não. Aí, professor, deixa quieto. Vamos mostrar? Quer mostrar? Dia 11. Aqui, ó. Não. Calma, tá cara. me entregando demais, vou te entregar aí. Não, de repente alguém paga pelo Vamp. Alguém que é fã do Vamp pode pagar. Plano de saúde já foi, graças a Deus. Fala, mano. Pode cair doente que tá pago. Aí, professor, fala assim, a vida particular de cada um. Eu tô falando a parte de futebol. O Cuca continua no Atlético, o Atlético não tá na situação de 13 pontos. Atrás. Poderia ser eliminado pelo Flamengo, poderia, que é equivalente que nem foi. Poderia ter saído com o Palmeiras, que nem saiu. Que são equipes que são apontadas junto com eles para ser eliminado um pelo outro. Não seria nada normal. Sim, claro. Tivesse passado quem passasse. Aí, não vou ficar... Tem um problema particular, ficar um ano sabático, não quero mais trabalhar, volta quando a batata tá mais assando. Também, o problema é o brasileiro, né? O resto porque vai vir as críticas e os elogios. Mas se você pegar a temporada, começamos em janeiro, o Cuca não tá mais de treinador do Atlético Mineiro. Teve um problema familiar, não quis ficar lá e tal. Não sei se foi relacionamento. Mas se o Cuca tá, eu garanto que o Atlético não estaria 13 pontos agora. Sim. Não estaria 13 pontos. Sim, concordo. Ser eliminado, poderia ser sido eliminado por 2 equipes que é forte igual aí ao Atlético. E ao aceitar, ele sabia que poderia pegar esse chumbo, né? E todo mundo falou aqui, o Cuca o Cuca falou que vai pra Copa do Mundo, quer ir pro Catar, vai trabalhar. Vai assistir lá. Cuca, fica daqui que não vai aprender nada lá. Lá não tem nada pra você aprender. E o Brasil vai ser na primeira fase, você ia voltar logo. Só que quisesse pegar alguma coisa da Europa. Só pegasse alguma coisa da Europa.